Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live express aí, mais um episódio do Terapeuta 360. E neste canal eu ensino técnicas e estratégias para você ser assertivo no seu diagnóstico do seu cliente já logo na primeira sessão. Meu nome é Sibeli Federighi, sou especialista em desbloqueio energético e neste episódio eu vou falar para você que já é terapeuta, possui várias técnicas terapêuticas, mas na hora do atendimento não sabe qual delas que você vai usar. Se inscreve no canal, clique no sininho para receber as nossas notificações e já deixa seu like aí, tá bom? Para ajudar o nosso canal aí, tá bom? Para você aí que já é terapeuta, já possui várias técnicas terapêuticas, mas na hora de fazer aí o seu atendimento, você não sabe qual dessas técnicas que você vai usar. Mas o que é uma técnica terapêutica, né? A técnica terapêutica, elas são técnicas usadas para a resolução de diversas questões. Então, cada terapeuta vai ter uma ou duas ou até mais de 10 técnicas aí que vão auxiliar tanto no corpo físico, no corpo energético, no corpo, na parte emocional aí, ajudando a pessoa nos seus traumas, nas suas curas internas. Então, essas práticas, elas auxiliam o terapeuta tá fazendo seus tratamentos aí de uma forma completa, buscando o equilíbrio do seu cliente, tanto na parte no campo emocional, no campo energético, como no campo físico. Entre algumas técnicas, assim, as mais conhecidas, tem Reiki. O Reiki, atualmente, o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele já reconhece aí como para uso, né, deles também, que eles já oferecem aí na sua linha. Florais também, o Sistema Único de Saúde já reconhece aí como prática integrativa. Cromoterapia, a cromoterapia, ela já vem sendo usada aí e reconhecida pela Organização Mundial da Saúde desde 1976, como uma das práticas técnicas terapêuticas que mais tem resultado, tanto que os hospitais, as alas, elas são todas com cores diferentes que auxiliam aí a pessoa dentro do seu processo aí de cura, né, para poder ter melhores resultados. Aromaterapia, maravilhoso também como uma técnica terapêutica que o paciente pode estar usando para alterar o seu humor, para depressão, insônia, dá para usar para vários tipos de coisas. A astrologia ela não serve só para fazer diagnóstico, né? Então a pessoa vai lá e fala: olha, você tem todas essas características aqui. Aí você olha e fala: pô, esse mapa não tem nada a ver comigo, né? Porque tudo isso que a pessoa falou aí, eu não estou vivendo nada disso. Então dá para fazer também usar o mapa astrológico aí para diversas terapias. Radiestesia, cabala, auriculoterapia, acupuntura, homeopatia, enfim, teta healing, yoga. Eu poderia ficar aqui falando uma série de técnicas terapêuticas para você poder estar aí aplicando nos seus atendimentos. Mas as pessoas confundem o que isso significa? Confundem. Entre tantas opções que tem aí todos os dias, fica uma pergunta: qual é a melhor técnica terapêutica? Então, às vezes, o menos é mais. Então, se a pessoa às vezes tiver, eu sempre falo isso, às vezes a pessoa tem 3 técnicas, ela sabe um reiki, ela sabe trabalhar com cor, né, que é cromoterapia, e sabe trabalhar com floral. Pronto, já são 3 técnicas maravilhosas que ela pode estar aplicando no seu cliente aí para melhorar, tirar ele do estado que ele está e levando ele para um estado melhor, se ele tiver com insônia, se ele tiver com depressão, se ele estiver passando por alguma crise, ele consegue, já usando uma dessas 3 técnicas, já tirar essa pessoa da crise. Mas e aí? Qual que é a técnica mais eficiente para curar feridas internas, que é melhor para ser usada? Então, esses questionamentos são muito comuns, porque na hora, eu tenho várias técnicas, então na hora de fazer o atendimento, fica difícil.
se não souber exatamente qual que é a técnica que eu posso aplicar, eu posso usar técnicas conjuntas. Então, de repente, a pessoa me contratou, vai para floral, e aí eu, junto com aquela técnica, eu vou estar trabalhando também com radiônica, ou eu posso estar trabalhando, ativando uma mesa para ela, ou fazendo um envio de frequências em hertz. Depende muito do diagnóstico, porque o diagnóstico que ele vai traçar para a gente aí o que a gente vai fazer num plano de ação para atender esse cliente aí que a gente vai estar trabalhando, tá bom? Outra coisa também, por que fazer o diagnóstico é tão importante? Então, entre tantas opções, então, por exemplo, só na magia divina eu tenho 21 graus de magia divina. Imagina se eu falar assim, qual deles que eu vou ativar? Eu tenho que pesquisar qual que é a melhor que eu vou atuar para aquela pessoa. Eu tenho duas técnicas só de florais. Uma são florais de Bach e o outro são florais alquímicos. Qual que é a melhor técnica que eu vou usar? Então, sempre a pesquisa, ela ajuda você a ser mais assertivo. Por mais que você fale assim, eu conheço, eu sei o que aquele floral faz. Às vezes, ele precisa de uma outra energia. E que quando você faz o diagnóstico, vai sair lá que é melhor você estar aplicando aquele outro floral do que o que você estava achando que você deveria aplicar. Então, quando a gente faz o diagnóstico, é muito mais assertivo. Então, de repente, a pessoa te contratou lá, chegou no consultório e ela te contratou porque ela está com algum problema de saúde. Só que, junto com o que ela está fazendo, eu posso trabalhar em conjunto, pedindo para que ela comece a melhorar a alimentação, para que ela comece a fazer uma caminhada, que vai melhorar muito dentro dos processos energéticos dela. Então, é sempre bom a gente vai estar trabalhando de forma conjunta aí com o nosso cliente, o nosso paciente, tá bom? E aí, entre tantas opções que a gente vê, né, de terapia, então o terapeuta ele está sempre estudando, sempre buscando uma melhor técnica aí para poder estar aplicando para os seus clientes aí o que ele pode estar trabalhando de melhor. Porém, diante de todas essas possibilidades, se torna vital aí fazer um diagnóstico para ver se aquela pessoa realmente precisa daquele trabalho energético, daquela energia. Então, logo na primeira sessão, já é legal fazer aí o diagnóstico. O diagnóstico ele dá um pouquinho mais de trabalho, porque é no diagnóstico que a gente leva um pouquinho mais de tempo, pesquisando o que a gente vai precisar tratar naquela pessoa. E no diagnóstico, você consegue descobrir qual que é a melhor técnica. Por exemplo, se eu tiver que misturar astrologia com florais, programação neurolinguística ou hipnose clínica, tudo isso, regressão intrauterina, eu vou ter que fazer no diagnóstico para acertar o tratamento do consulente. E através do diagnóstico, fica simples, porque você sabe exatamente qual vai ser a rota ali, o plano de ação, quais são as etapas que você vai ter que fazer junto com o seu paciente para que ele atinja aquele objetivo, seja financeiro, seja a harmonização dos relacionamentos, seja para abrir os caminhos, enfim, o que a pessoa te procurou, problema de saúde. Então, a gente vai precisar traçar ali, junto com aquela pessoa, um plano de ação. E junto com as técnicas que você, como terapeuta, vai diagnosticar lá para poder estar passando para o cliente, tá bom? Outra coisa também, qual é o melhor momento para descobrir, né, qual técnica usar? Era a primeira sessão. Então, o melhor momento é ali. Primeira vez que a pessoa sentou na sua frente, tanto que nos meus atendimentos antes, eu mando um formulário, tá, do Google Drive, já com várias perguntas básicas, que a pessoa preenche, porque na hora que eu recebo aquilo, eu já tenho ali várias coisas que eu não preciso nem perguntar na primeira sessão. Eu já vou tirando muitas dúvidas ali, se a pessoa faz uso de medicamento de uso contínuo, se a pessoa tem o intestino preso, se ela dorme bem, se ela tem dores de cabeça, se ela já teve problemas respiratórios. É legal você estar já dentro de cada técnica, a pessoa às vezes aprende, né, a fazer uma ficha de anamnese. Você pode preparar um formulário do Google Drive que na hora que a pessoa agendou lá com você, você manda para ela e fala, olha, preenche aqui para mim e os dados que você precisa. Eu peço também a data de nascimento, o local
a cidade e a hora. Por quê? Eu gosto de dar uma olhada no mapa astrológico, que é como eu trabalho. Às vezes eu preciso entrar removendo algum bloqueio que está lá no mapa astrológico da pessoa. Então, todas essas informações, quando a pessoa preenche lá, eu recebo aquela informação, eu já fica mais fácil de eu entender um pouco, coloco qual é a sua principal queixa, para ela já ir me passando por que ela está me procurando e qual que é a expectativa. Isso é muito importante. Vocês, como terapeuta, de perguntar, vocês têm que saber qual que é a expectativa que o seu cliente tem com você. Porque, às vezes, a expectativa do cliente, ela não é real. E você tem que ser realista com a pessoa, porque você não faz mágica, entende? Então, a expectativa do cliente com você é que nem, por exemplo, chega uma cliente para mim e fala, eu quero um floral para ganhar dinheiro. Não tem, tipo assim, eu posso melhorar o campo energético, mas não necessariamente que o floral vai fazer isso, porque a pessoa, ela precisa de fazer outras coisas, então, eu quero um floral para vir arrumar um parceiro novo, não tem. Então, qual que é a sua real expectativa com o nosso atendimento? Então, essa primeira sessão, ela é primordial, e é na primeira sessão onde você vai traçar o plano de ação, quantas sessões serão necessárias para você poder trabalhar no plano de ação com aquele cliente. E é também na primeira sessão que é possível identificar se o cliente vai participar do processo. Porque o processo terapêutico, ele não é uma única pessoa. A pessoa vai lá no seu consultório, 47 anos, lá numa vida horrorosa, ela pega e joga a mochilinha dela para você. Aí você, com aquele valor lá, ela acha que você vai fazer tudo, vai arrumar os 47, não vai. Então, a gente tem que fazer uma dinâmica para que o paciente, ele participe do processo, porque ele é o milagre de Deus na Terra. Então, principalmente se você está trabalhando num processo de saúde, eu sempre passo algumas coisas para a pessoa poder estar executando lá na casa dela. Melhorar a alimentação, começar a fazer uma caminhada, porque não vai adiantar, eu não faço mágica. A pessoa que procura, às vezes, com problema de obesidade, tudo bem, a gente vai trabalhar a ansiedade, vai trabalhar a parte de traumas, a parte emocional, mas tem coisas que é ela que tem que fazer. Então, o ideal é você sempre estar passando para essa pessoa uma rotinha de ação. Então, quantas sessões serão necessárias? E nesse momento que é determinante o posicionamento do terapeuta. Por quê? Na primeira consulta, caso tenha saído lá no diagnóstico, você vai ter que usar 2 ou 3 técnicas, você vai passar para essa pessoa, né, o tempo que será necessário para concluir o tratamento. Eu falo isso porque eu trabalho também com florais de alquimia e tem lá um dos tratamentos que a gente faz, ele leva 7 meses, que é um tratamento de limpeza de serpente. Então, quando a pessoa já vai na primeira sessão e ela quer, porque quer, eu já deixo claro que é um tratamento de longo prazo e que ele leva 7 meses e que se pular um mês, a pessoa tem que começar tudo de novo. E tem pessoas que se comprometem, elas falam, não, realmente eu quero fazer esse processo de limpeza, e tem pessoas que não conseguem essa coisa da disciplina. Então, por exemplo, se eu tenho que montar um trabalho aqui para a pessoa, e deu que eu tenho que passar para ela tomar um floral na casa dela, eu não sei se ela vai tomar ou não. Quem me garante que essa pessoa está tomando esse floral? Aí ela chega reclamando lá no seu consultório. Aí você fala, e aí, fulano, acabou o floral? Porque eu vou te passar outro. Ah, não, ainda tenho. Quando você vê, a pessoa está 4 meses com o mesmo floral, porque ela não toma, entende? Tem pessoas que já não. Se deixar, a pessoa bebe o floral assim e acaba com o floral rapidamente. Então, é difícil se a pessoa não fizer uma parceria criativa com o terapeuta, e é determinante na primeira sessão já passar para a pessoa, olha, dentro desse tratamento, eu vou usar 3 técnicas, 2 técnicas, e fala as técnicas que você vai usar. Eu vou trabalhar com corpo, floral, com pedra, tal, vou fazer o envio durante 7 dias, mas é necessário que a gente faça mais 2 sessões. Tudo bem para você? A pessoa concorda, porque daí ela sabe que aquilo lá, só aquilo não vai resolver. Então, é muito interessante você já estar passando o processo para a pessoa, porque tudo é na mente. Se a pessoa entende, então vou ter que ter mais 2 vezes, mais 3 vezes,
ela entendeu e aquilo fica um obstáculo a menos para estar passando para o cliente. E olha que interessante, teve uma pesquisa realizada por um filósofo chamado Eugene de Gadlin, foi na década de 90. Essa pesquisa, esse cara foi considerado o pai da focalização. Ela submeteu cerca de 5 mil estudantes de psicologia aos vários processos terapêuticos. E o objetivo era descobrir qual a melhor técnica, né, que era o melhor lá, que eles poderiam usar dentro desses estudantes. E para isso eles filmavam todas as sessões lá, elas eram filmadas. Porém, ao longo da pesquisa, do estudo, não foi possível chegar a uma conclusão qual que era a melhor técnica, porque eles perceberam, né, e analisaram lá o comportamento dos estudantes, tal, antes das sessões, que antes da sessão, era possível identificar qual aluno que ia ter melhor resultado antes de começar os tratamentos. Porque ele ia avançar, qual o aluno que avançaria melhor nos processos terapêuticos daquele que não? Porque a própria atitude da pessoa já definia ela antes dela entrar lá nos tratamentos terapêuticos que estavam sendo realizados nessa pesquisa. Então, as pessoas mais comprometidas, elas avançavam mais rápido. Então, e eles não sabiam identificar qual que era a técnica mais específica. Por quê? Porque eles entenderam, dentro dessa pesquisa que foi feita, que a atitude da pessoa, antes de entrar para o tratamento, ela era como se fosse 50% do tratamento. Então, é muito interessante, às vezes a pessoa fala assim, mas eu posso trabalhar, sei lá, o marido da mulher que ele não foi lá, ele não te pediu. Se der que é divino, você pode, mas até aí não vai ser um tratamento 100%, porque não foi ele que foi lá e pediu o que ele precisava. Então, 50% é a parte da pessoa. É uma coisa que a pessoa está indo buscar um tratamento, né? Então, é muito interessante o que é a parte da pessoa fazer, o terapeuta ele não consegue fazer. Ele consegue fazer a parte energética, ele vai remover miasma, larva astral, vai limpar a energia da casa da pessoa, inveja, praga, mas tem coisa que é a pessoa fazer. E isso o terapeuta nunca vai conseguir substituir o que é da pessoa fazer. E o maior benefício de você juntar várias técnicas é você ser mais assertivo, auxiliando seu cliente aí a alcançar o resultado que ele quer de uma maneira muito mais rápida. Então, os clientes satisfeitos, eles geram mais indicações. E essa indicação, gente, é o poder. Eu falo isso porque eu tirei meu site de atendimento no ar. Várias indicações que eu recebo de gente de fora do país. Então, assim, se você faz o trabalho bem feito, não dá para falar assim, eu não tenho trabalho, não consegui, porque o seu foco é sempre no que é o melhor para o seu cliente, para o seu consulente lá, tá? E clientes satisfeitos, eles dão indicação. É que nem se eu falar aqui agora, se eu chamar alguém aqui e falar assim, olha, você me indicaria aí alguém que faz uma constelação? Você me indicaria. Você ia me indicar. Então, a gente é ótimo para fazer indicação. Então, se você capricha ali na hora de fazer o atendimento, faz um excelente diagnóstico, é mais assertivo com a sua técnica, com certeza aquela pessoa vai falar, eu fui lá, aquela pessoa melhorou minha dor nas costas. Eu fui lá e depois que eu fui lá, arrumei um emprego novo. E aí, isso indica. Tem pessoas que só vivem de indicação, não precisam nem ter o site lá montado. E se eu não fizer o diagnóstico, o que acontece? Então, eu tinha uma página na internet e ela tinha lá, era como se fosse uma vitrine, todas as técnicas terapêuticas que eu tinha, todas as mesas que eu trabalhava, só de processo de magia divina, 21 graus de magia divina, florais, eu tinha 2 técnicas, que era floral de Bach e alquimia. Quando a pessoa clicava em alquimia, abria uma outra tela, dentro dessa tela, só de alquimia, eu já tinha mais de 8 tratamentos. Né? Um era esse de 7 meses, da limpeza da serpente, traumas intrauterinos, enfim. A pessoa ficava perdida. Só lá na página ela ficava perdida. Aí eu colocava, e esse era o botão, a página mais acessada, era assim, comece por aqui. Pum, colocava lá, porque era tanta informação e eu sabia que a pessoa nem sabia o que ela precisava mais. Porque ela começava a ler lá, magia de Gabriel, ela ficava louca. Aí eu falava, começa por aqui.
e era a página mais acessada realmente. Quando a pessoa clicava lá no Comece por Aqui, eu falava, olha, a primeira sessão introdutória, é feito um diagnóstico. Nesse diagnóstico, vai ser feito a pesquisa e eu entrego dentro de 3 técnicas. Então, dentro daquele valor, você coloca lá 2, 3 técnicas. Pode ser o quê? Ali, ou mapa astrológico, o que você faz? Coloque lá. Cor, floral, pedras, enfim. Coloca o que você faz lá em 3 técnicas. A pessoa começa por ali. Porque aquela sessão é a sessão primordial que você vai pegar e falar assim, vai mandar o formulário, né, para a pessoa responder, porque daí isso, gente, economiza dentro da consulta mais ou menos uns 40 minutos. Porque daí você vai focar, né, na hora do atendimento na pessoa, porque a pessoa já respondeu o formulário, então você sabe se ela tem intestino preso, se ela dorme bem, se ela tem problema de refluxo, se ela usa remédio de uso contínuo, se ela tem pressão alta, problema respiratório, você já coloca tudo que é o que você precisa de informação para você já dar andamento no seu atendimento. Quando a pessoa, você vai atender ela, fica muito mais fácil, porque daí ela colocou a queixa dela, ela escreveu a queixa dela lá. E qual a expectativa que ela tem com você no seu atendimento? Na hora que você for atender essa pessoa, vai estar tudo mais mastigadinho. Aí você entrega, dentro da principal queixa dela, você vai diagnosticar, falar, olha, nesse momento, eu vou entregar para você, usando 3 técnicas, vou fazer o que está mais bloqueando aí, seja energia do invéu, o que está mais pegando ali, cordão energético, miasma, o que tiver mais latente ali na vida da pessoa. E será necessário que a gente faça um trabalho aí com mais 3 sessões. E aí eu vou pedir para você colocar os gráficos lá na sua casa, por quê? Isso eu mandava para todo mundo que eu atendia. Se fosse só atendimento com floral, eu já mandava a pessoa colocar o gráfico na casa dela, porque eu não sei como é que é a energia da casa dela. O que adianta? Eu posso dar um floral de ouro para ela, porque chega lá na casa dela, a casa dela é um inferno na terra. E aí, como é que vai fazer? Não tem floral que resolva. Então, eu sempre mandava a pessoa colocar os gráficos na casa. E aí, o tratamento era outro, porque são técnicas diferentes, mas que elas trabalham juntos, assim, e resolvem. Você consegue dar o up no cliente, assim, muito mais rápido. Outra coisa também, como você organiza isso? Então, você vai pegar aí dentro das suas técnicas, tá? Então, vamos supor que você é uma consteladora familiar. Estou dando um exemplo, tá bom? Você faz uma lista. Ah, é por parte da mãe ou é por parte do pai? Porque às vezes você pode até pedir para o seu consulente escrever 2 papelzinho, pai e mãe. Aí você manda ela enrolar assim e jogar. Aí ela falou daquele problema dela lá. E você fala, ó, faz assim com o papel e escolhe um. Ela vai escolher um. Ah, ela se associou com o pai. Ah, ela se associou com a mãe. E dentro desse sentido, você, dentro da sua técnica, você vai saber como que você vai direcionar aquela consulta. É como se for, porque a pessoa vai, ela que vai estar escolhendo lá. Ela que sorteou o papelzinho lá e que escolheu lá. Então, você pode estar trabalhando com listas, colocando todas as técnicas que você tem. Ah, eu trabalho com reiki, coloco todos os símbolos do reiki, porque às vezes você tem que usar um símbolo muito específico. Mas eu uso esse primeiro, eu uso esse segundo ou uso esse terceiro? Ah, eu faço um fechamento de. Entendeu? Você vai colocando as técnicas que você tem. Ah, vou trabalhar com cor, posso trabalhar com cromoterapia pulsada? Eu ando trabalhando bastante com cromoterapia pulsada, porque é maravilhoso. Às vezes você pode deixar o gráfico ali por 2 horas e a pessoa tem um resultado incrível, só com o envio de cor. Então, você cria uma lista das suas técnicas, todas elas. Se você tem várias mesas radiônicas, faça uma lista. Mesa X, mesa Y, mesa tal, porque às vezes precisa de uma mesa muito específica, que vai vir com aquela energia que aquela pessoa precisa para resolver aquele problema. Outra coisa também, você vai usar o que? Da radiestesia, que é esse negócio do papelzinho que eu falei, é a sinestesia da pessoa. Ela foi lá e escolheu um papel. Então, intuitivamente, ela que escolheu lá se ela estava associada com o pai ou se ela estava associada com a mãe. A radiestesia,
ela é uma forma de fazer pesquisa. E o modo mais comum, né, o instrumento mais comum que a gente usa é o pêndulo, para poder estar trabalhando com listas, trabalhando com gráficos, para poder estar escolhendo, né, o que é melhor ali de tratamento para o nosso cliente. E se você não sabe o que é radiestesia, a palavra, né, a radiestesia é a união de dois termos: rádios, que vem do latim, e esteses, que vem de origem grega, que significa a sensibilidade. Então, é a sensibilidade à radiação. Todos nós somos sensíveis à radiação. Radiestesia não é dom, tá? Todo mundo é capaz de, através da prática, ficar muito bom em fazer diagnóstico, enfim, trabalhando com pêndulo. Por quê? A radiestesia é prática. Quanto mais você pratica, melhor você fica. É como se fosse um instrumento musical também. E usando o instrumento específico, no caso, seja o pêndulo, mas existem vários que o radiestesista pode estar usando, você pode fazer o diagnóstico com a sua lista. Isso para tudo. Vamos supor que você está fazendo uma alimentação anti-inflamatória, e aí você coloca uma lista de alimentos que é bom para você comer. E aí você vai com o dedo, vai apontando, esse é bom, e esse outro também é bom, e você define ali o que é bom para você ou não, usando o pêndulo e a radiestesia. Você consegue fazer isso e organizando os seus tratamentos, as suas técnicas, para poder usar aí melhor nos seus atendimentos. Quais são os efeitos colaterais que usar a técnica certa gera? Bom, o resultado do seu cliente, do seu paciente, ele vai ter um resultado muito mais rápido, porque você entrou, trouxe mais velocidade dentro da queixa lá do paciente. Você entrou com a técnica bem específica. Então, às vezes eu dou um exemplo de ferramenta. Ferramentas são as técnicas que a gente usa, mas também, por exemplo, eu posso cavar um túnel usando uma escavadeira, ou eu posso cavar um túnel usando uma colher, como é o exemplo da fuga de Alcatraz. Eles cavaram um túnel, só que eles usaram uma colher, então levou muito tempo para eles cavarem o túnel. Mas se você o efeito colateral de você usar a técnica certa, ele é como se fosse uma escavadeira. Você rapidamente já cava o túnel e já tira a pessoa de lá. Porque o que é legal? O cliente, ele acredita, quando ele tem um resultado, a gente consegue tirar ele daquela frequência de uma maneira mais rápida, ele cria como eu posso falar, uma certeza no tratamento, aí ele quer outra coisa. Então, você sempre vai ter um paciente lá no seu consultório que ele está com outro objetivo. Agora eu quero mudar de emprego, agora eu quero arrumar um namorado, agora eu quero... Enfim, a pessoa sempre vai ter outros objetivos, e isso é maravilhoso, porque você vê a evolução, você desenvolvendo o seu cliente com técnicas terapêuticas, que é o que a gente faz, o terapeuta holístico, ele faz isso, tá bom? E isso vai trazer também mais segurança para você, porque daí quando o paciente fala assim, nossa, menina, comecei a dormir super bem, meu intestino está funcionando bem, ai, a minha dor de cabeça passou, isso já é resultado. As pessoas, elas não dão valor, porque é um resultado muito pequeno, ela quer só harmonizar o relacionamento, mas uma pessoa enfesada harmonizando o casamento. Primeiro, nós temos, na alquimia, a gente sempre fala isso, né, fazer asepsia, limpar todos os imunctórios natural dessa pessoa. Por quê? O corpo dela tem que funcionar, é uma máquina poderosa, ele tem que estar sempre botando para fora aquilo que não presta. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer o intestino dessa pessoa funcionar. Ela tem que dormir bem, porque é uma pessoa que não dorme bem, ela fica ansiosa, maior probabilidade de ter depressão. Então, eu tenho que fazer essa pessoa dormir, ela tem que estar com o intestino funcionando bem. Então, as pessoas não dão valor, mas quando você, na pesquisa lá do formulário, pergunta e a pessoa responde, quando ela volta, você pergunta de novo, e aí? Seu intestino está funcionando bem? A pessoa fala, agora que você perguntou, está funcionando bem. É um jeito de você mostrar para o seu cliente que o que você fez funcionou. Porque por mais que era o que ele exatamente queria, não aconteceu. Mas o intestino dele está funcionando, ele está dormindo super bem e o dinheiro começou a entrar. Agora só precisa ela mudar um pouco a frequência dela, porque tem a parte do cliente fazer, né? Porque o que é do cliente fazer, a gente não consegue fazer. E como acertar na técnica terapêutica se eu não tiver radiestesia? Fica mais difícil,
tá? Eu falo da radiestesia porque a radiestesia é uma paixão da minha vida. Então, eu misturo a radiestesia em tudo que eu aprendo. Inclusive, eu estou fazendo pós-graduação em neurociência e tudo eu misturo a radiestesia, porque a radiestesia, ela me auxilia muito se eu for escolher um tratamento igual no terapeuta Hertz, só no software lá são 1.173 tratamentos cadastrados. Como que eu vou ver qual que é o melhor tratamento? É a radiestesia, é o melhor, né? Não tem como. Então, a radiestesia ela é maravilhosa, mas dá para fazer? Sim, dá. Demora um pouquinho, mas sim. Então, você vai ter que usar o pensamento analítico, que é o seu conhecimento mesmo, do que você sabe, e tentar casar as informações. Então, eu vou contar uma história. Quando eu atendia no ambulatório do Joel, era só floral. E lá eu não podia usar radiestesia, eu não podia usar pêndulo, eu não podia usar o dual role, nada que eu faça o diagnóstico rápido. Então, o que eu fazia? Eu associava informação. Então, na hora que eu estava fazendo a pesquisa, que era a primeira pesquisa no atendimento, eu fazia perguntas específicas e associava com os chakras, porque para mim era na minha cabeça, né, era um jeito que eu tinha de fazer a associação. Então, quando eu perguntava lá para a pessoa, o seu intestino funciona bem? Eu associava o intestino com o chakra da base. Aí a pessoa falava, não, meu intestino, ele é preso, eu fico às vezes 3, 4 dias sem ir no banheiro, pronto. Aí eu pontuava o chakra da base. Você, como é que é? Se for mulher, né? Como é que é a sua menstruação? Ela vem todo mês? Você sente muita dor? Aí eu pontuava o chakra do plexo solar, do sexual. Você tem refluxo? Problema de estômago? Eu tenho refluxo. Eu pontuava o plexo solar. Eu ia pontuando os chakras de acordo com o que a pessoa me passava. Você tem problema de dores de garganta? Você tem dores de cabeça? Eu ia pontuando, porque quando eu perguntava só da dor de cabeça, era uma associação que eu fazia. Mas como que é a sua dor de cabeça? Era na lateral, era na nuca, ou é aqui no topo? Aí eu pontuava, porque aí são 3 chakras diferentes. E eu conseguia, através da pontuação, era mais fácil para mim ou ministrar um floral mais respectivo àquela área da pessoa. E eu começava a fazer associação. É mais difícil? É. Por quê? Às vezes a gente aprende lá dentro da técnica, você tem que traçar primeiro a limpeza, depois isso. Só que às vezes a pessoa está tão traumatizada, tão ruim, que a gente não pode entrar num processo de limpeza muito rápido, senão a pessoa ela não aguenta, ela foge, não volta nunca mais. Então, às vezes, quando eu pesquisava, eu falava, não, dinamiza. Aí, o que eu ia lá? Potencializava ela, energizava ela ficava power. Aí eu falava, e aí, vamos entrar na limpeza? Porque daí ela sentia que ela estava pronta para entrar para um processo de limpeza. Porque quando você entra no processo de limpeza, a pessoa tem crises de cura, começa a vir as coisas que precisam ser trabalhadas. E se a pessoa já está mal num processo depressivo, você não pode entrar no processo de limpeza. Então, às vezes, por mais que lá dentro da técnica que você aprendeu, aparece, tem que fazer isso, você sempre faz o diagnóstico. E eu uso muito a radiestesia. Dá para acertar a técnica sem usar a radiestesia? Dá. Mas se você usa, tem a radiestesia, é muito melhor. Você consegue ser muito mais assertivo e consegue ter resultados aí mais abrangentes. E mais uma live express aí do Terapeuta 360. Eu agradeço a todos vocês que participaram. Eu espero que vocês tenham gostado. E para quem está aí no YouTube, já se inscreve no canal, clica aí, já deixa seu like e envie esse vídeo para alguém que você conhece que gosta de energia e espiritualidade. Tenha um ótimo dia para vocês.